Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou Paulo Jorge, esse é o canal Descomplica Paulo Jorge e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do seu curso de lógica de programação. Bom, essa é a nossa aula 4 e a gente vai estar falando sobre variáveis e tipos de dados principal, certo? Bom, tipo de dados são informações a serem processadas por um computador, simples assim. E esses tipos de dados eles podem ser divididos em três tipos principais, quando a gente está falando de Portugal, certo? Então a gente tem numéricos, caracteres e lógicos, certo? Tipo numéricos pode ser subdividido em dois tipos. Inteiros, né, que são os números inteiros positivos, e negativos, que são números positivos negativos, e fracionários, né? Bom, tipo caracteres, também conhecido como tipo literal, refere-se à sequência que contenham letras, né, números ou símbolos. Os caracteres devem ser representados sempre entre aspas no seu código, certo? Podemos falar também em cadeia ou string, também alfanumérico ou char, certo? E por último a gente tem o tipo lógico. São valores que podem somente assumir apenas dois valores, verdadeiro ou falso, certo? Também conhecido como tipo booleano. Bom, gente, agora a gente vai falar sobre variáveis, certo? Existem vários conceitos de variáveis, e hoje em dia ainda tem muita gente com dificuldade, mas hoje eu vou te ensinar variáveis de um jeito que você nunca mais vai esquecer na sua vida e que você nunca mais vai ter qualquer tipo de dificuldade, certo? É só você me acompanhar e prestar atenção. Então vem comigo aqui, ó. Uma variável, ela pode ser entendida como um lugar reservado na memória RAM do seu computador para armazenar valores, certo? Então, quando você roda um programa, é para a memória RAM que os dados são armazenados temporariamente, certo? Variáveis possuem algumas características como identificação, endereço, localização, tipo, tamanho, valor, que é o conteúdo, certo? Então, uma variável precisa ter um nome, uma variável precisa ter uma localização, uma variável precisa ter um tipo, né, ser de um tipo, uma variável precisa ter um tamanho e um valor, que é o conteúdo que vai estar contido nela, certo? A gente tem esse exemplo aqui, ó. Você pode entender como posições aqui, ó, tá certo? Bom, a gente pode entender também variável dessa forma aqui, ó. Então, é uma caixa vazia, né? Que você pode utilizar para armazenar coisas nela, certo? Então vamos supor, né, que essa é uma caixa e isso daqui são bolinhas, né? Então você pode armazenar essas bolinhas nessa caixa aqui, certo? Você pode ir armazenando essas coisas, né, dentro dessa caixa, né? Então quando você armazena, né, o seu computador, a memória RAM do seu computador, com a sua ajuda, né, você é o programador, você vai indicar qual o nome da variável, você vai indicar qual o tipo da variável, você vai indicar qual localização. E você pode entender ainda variável como um nome que referencia um valor, certo? Então existem muitas formas de você compreender, de você definir uma variável, certo? Nomes de variáveis podem ter um ou mais caracteres. O primeiro caractere sempre é uma letra. Não pode ter espaços em brancos, não pode ser usado símbolos, podem ser usados números, desde que esses números não desde que você não coloque esse número inicialmente, certo? Não podem ser palavras reservadas à linguagem, a gente falou sobre isso, certo? Bom, agora que você já sabe o que é variável, você já sabe o que é permitido, né, para a declaração de uma variável, você sabe me dizer quais desses nomes são válidos? Ó, a gente tem aqui o nome x,
um endereço, rua, aqui a gente tem o sinal do dólar, né? Número, CEP, nota 2, porcentagem, dólar, CPF. Quais desses nomes você acha que são válidos para a declaração de uma variável? Hein? Bom, acertou quem respondeu dessa forma, certo? Constantes. Uma constante é uma posição na memória cujo valor não muda ao longo da execução do programa. Variáveis pode mudar, constante não pode mudar, certo? Por exemplo, o valor de π é uma constante, pois é sempre o mesmo resultado, então 3,14, certo? A gente vai ver agora como declarar uma variável, certo? Para que vocês não tenham mais nenhuma dificuldade, tá? Para que uma variável possa ser usada em um programa, ela deve ser primeiro declarada, certo? Se você não declara essa variável, é impossível que um espaço na memória RAM do seu computador seja reservado, certo? Então o computador não consegue falar para a memória, olha, reserva esse espaço tal, né, nessa posição tal, para armazenar tal coisa, certo? Então, antes de você usar uma variável, você precisa primeiramente declarar a variável, certo? Então é desse jeito que você declara uma variável: nome da variável e o tipo de dado, certo? O tipo é necessário por quê? Porque a memória precisa saber, né, qual o tamanho, né, dessa variável, né? Qual o tamanho, o que ela vai receber, o que ela pode receber, certo? Então aqui a gente vê que as variáveis devem ser declaradas no início do programa, mas em alguns casos podem ser declaradas em outras partes do programa, certo? Outro exemplo para vocês aqui, ó. Então aqui a gente tem o nome do algoritmo, a área de variável, né, que é a var. Então a gente tem aqui, ó, idade, numérico, nome literal, salário, numérico, certo? Bom, gente, muito obrigado por vocês terem assistido essa aula até aqui. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado e compreendido, certo? Então a gente se vê na próxima aula. Valeu!